eu quero aqui disciplinar a minha contribuição em três movimentos. O primeiro movimento é compreender que essa pandemia ela apresenta a todos nós uma crise de civilização. Ou seja, para além de uma doença virótica, né, que ela trasladou-se, né, de uma determinada espécie para os seres humanos, o que a gente está vendo é o esgotamento dessa forma de sociabilidade. Ou seja, a sociedade baseada na produção, né, desmedida, no desequilíbrio ambiental, né, na ausência de cuidado com o meio ambiente, adoeceu a todos nós e adoeceu o planeta. Eu digo isso porque nos últimos 30 anos houve 200 zoonoses, ou seja, doenças, né, de outras espécies animais que migraram das suas espécies originárias e migraram para os seres humanos. Os virologistas dizem que a causa disso é o desequilíbrio ambiental, ou seja, os seres humanos, né, desequilibraram o meio ambiente, os seres humanos acabaram por não cuidar do meio ambiente, né, devastaram muito, criaram fazendas industriais para para produção de proteína animal, né, isso em várias partes do planeta, mas eu destacaria na Ásia e na América Latina. Veja o caso do Brasil, veja o caso, né, do Sudeste Asiático, e isso propiciou essa migração de vírus e bactérias que atacavam outras espécies para a espécie humana. Ou seja, não se trata tão única e exclusivamente de pensar, a exemplo do que foi a gripe aviária, né, no início dos anos 2000, que também foi uma emergência internacional em saúde, né, daí veio o H1N1, por exemplo. é, Trata-se de pensar que nós precisamos alterar profundamente a nossa relação com a economia e com o meio ambiente. É absolutamente importante pensar o tamanho do problema. A gente não pode fugir, até porque nós somos a geração que tem sobre seus ombros a obrigação de pensar a alteração do problema. Então, eu queria começar, né, fazendo esse alerta da crise civilizatória, até porque a OMS e os virologistas dizem que, se nada for feito, nós teremos pandemias a cada década. Veja, o mundo inteiro já vai entrar em recessão por causa dessa pandemia. Se a cada 10 anos nós tivermos algo assemelhado, vai ser uma, um, uma vida invivível. Aí a minha segunda observação, né, professora Joyce, professor Brasil, secretária, vereadores, bom, qual é o lugar da educação numa sociedade em crise? Né? Eu sei que muitos de nós sentem falta do retorno ao cotidiano e à rotina. Eu sinto falta. Né? Eu sinto falta do encontro, eu sinto falta das minhas rotinas. E, obviamente, houve uma quebra das atividades econômicas, das atividades da sociabilidade, que isso teve um impacto importante na nossa saúde mental, teve um impacto gigantesco na economia. Nossa economia foi completamente, né, devastada. Ela já estava mal, no caso do Brasil, em especial, por causa de um projeto econômico falido, né, de desproteção social, e agora se apresenta de maneira muito mais dramática. Mas eu queria falar em especial da educação. O que se espera da educação, né, num momento de crise civilizatória? Eu digo isso porque eu estava lendo, assim que saiu, eu tenho participado desses debates em nível nacional, e assim que saiu o parecer do Conselho Nacional de Educação, alguns dados me saltaram aos olhos. Por exemplo, as crianças pequenas, e são pesquisas da América do Norte, né? Nós não temos pesquisa ainda da América do Sul de quantificação, né, da perda de habilidades cognitivas. Mas, por exemplo, as crianças pequenas, as crianças da primeira infância, ali no primeiro ciclo de letramento, elas perderam 30% de capacidade de leitura, 50% de capacidade de cálculo, né? Já logo no primeiro ciclo de letramento. Eu acho que isso é terrível. Isso é, sem dúvida alguma, terrível. O que nos obriga a pensar a ampliação da escolarização dessas crianças, sobretudo das crianças pequenas. Né? Digo isso porque esse é o debate que em várias redes educacionais do mundo. A França acabou de optar aí pela ampliação da escolarização, né? Sobretudo para o primeiro ciclo de letramento. Outros países da Europa têm optado pela ampliação da carga horária.
né? Alguns estados da América do Norte reabriram as atividades presenciais para o primeiro ciclo e voltaram agora a fechar por causa da contaminação. Agora mesmo São Paulo, que já havia retornado, né, às atividades presenciais, agora os prefeitos estão pedindo para, mais uma vez, fechar. Então, há, de fato, uma quebra da atividade cognitiva, há uma quebra do ciclo de aprendizagem, mas eu queria chamar a atenção para que nós precisamos conversar, em especial com os estudantes e as estudantes, né? Isso é uma tarefa grandiosa dos trabalhadores de educação sobre o que está acontecendo no mundo. Eu acompanhei um pouquinho o que outras redes de outros países fizeram sobre questões ambientais, desigualdade de gênero, a divisão social do trabalho. Isso porque é necessário enriquecer o repertório educacional desses estudantes, dessas gerações que estão passando por isso, para além dos conteúdos. Veja só o nosso duplo desafio. Os conteúdos são todos importantes. Os conteúdos que estão na BCN, por exemplo, eles são todos muito importantes. Mas ao lado deles, nós fomos atravessar, nós levamos uma pancada, como se tivesse um trem que passasse por cima de nós e dissesse o seguinte: olha, nós temos que dar conta agora de um problema muito mais grave, inclusive. E aí entra a terceira questão, para não tomar mais tempo, que é a das possibilidades de retomada das atividades educacionais. Por isso eu apresentei um projeto de lei, né, mas na verdade o meu intuito é dar uma contribuição ao debate a partir do diálogo com os sindicatos, com os trabalhadores da educação, trabalhadores e trabalhadoras, com os gestores, secretários municipais, com a secretaria estadual, né, com os especialistas, com as juventudes estudantis, com as entidades estudantis. Eu estou colocando 3 grandes questões. A primeira questão é a vida, acima de qualquer coisa, no sentido de que nós temos que preservar a vida das crianças e adolescentes, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos técnicos administrativos, ou seja, nós temos que pensar essa vida. Para pensar essa vida, nós temos que resguardar condições sanitárias, plano de testagem, saneamento, por exemplo. Nós temos 65% de escolas, de acordo com o Melhor Escola, que não estão completamente vinculadas à rede de saneamento dos seus municípios. 200 escolas no último censo escolar no Ceará disseram que não tem água potável de forma regular. Não. Então, a primeira coisa, eu tenho que pensar nas condições sanitárias, em especial das escolas municipais, das comunidades e distritos. Como é que a gente vai pensar as condições sanitárias para quaisquer possibilidade de retorno? Eu vou dizer isso. O Unicef tem uma plataforma sobre o semiárido, né, a professora Joyce deve lembrar, que é a infância no semiárido, que uma das expressões da plataforma era nenhuma escola sem água, sem cozinha e sem banheiro. Porque, lamentavelmente, no nosso semiárido nordestino, que é o semiárido mais populoso do planeta, são 40 milhões de pessoas no semiárido nordestino, ainda há escolas em comunidades rurais, em distritos, que não têm água, que não têm banheiro, que não tinham cozinha, que a alimentação escolar é aquela alimentação seca, alimentação já preparada. Então, primeira coisa, as condições sanitárias, né? Nós não podemos pensar em atividades presenciais sem que as condições sanitárias sejam colocadas. Isso vai demandar investimento. Volto ao Conselho Nacional de Educação, fez um cálculo a grosso modo, porque obviamente esse cálculo só quem pode fazer é o gestor municipal, que seriam necessários 30 bilhões de aporte nas redes municipais para a adequação às condições sanitárias. Ou seja, para ampliar a sala de aula, construir mais sala, que obviamente não se faz, né? A gente sabe que não se faz assim, mas é necessário, porque eu estava conversando algumas semanas atrás com a professora Ada, do Conselho Estadual de Educação, por exemplo. Como é que você vai fazer reenturmação se você não tiver espaço para reenturmar? Porque nós temos hoje algumas redes que têm salas superlotadas, né? Tem rede que tem sala superlotada. Tem rede que tem sala sobrando, e tem rede que tem sala superlotada. E às vezes a mesma rede tem as duas situações. A mesma rede tem as duas situações. Ela vai ter, né, série com sala lotada, série com pouca matrícula. Bom, então, dentro desse primeiro aspecto sanitário, portanto, eu destacaria, nós precisamos, né, resguardar a vida. E aí, eu repito, testagem, condições sanitárias e pensar. O Escola Sustentável, por exemplo, foi um bom exemplo, inclusive aqui no estado do Ceará, de pensar como melhorar o saneamento das escolas cearenses. O segundo aspecto ele é de ordem estrutural.
né? Não dá para achar, veja, às vezes a gente coloca sobre a escola e sobre o gestor educacional responsabilidades que ele não vai dar conta sozinho. Eu vou precisar, por exemplo, se eu preciso de mais sala de aula, se eu preciso, por exemplo, construir, colocar pia, banheiro, né? Se eu preciso, ou seja, eu vou precisar de um aporte de infraestrutura que o poder público ele vai ter que chegar junto para, né, o poder público municipal no sentido de desenvolver essas condições. Por isso que a gente tem dialogado hoje, inclusive, há um debate com o Ministério Público do Estado. Segunda-feira, às 10 da manhã, já deixo o convite aqui, né, vereador, demais vereadores, professora Joyce, né, secretária, no sentido de, às 10 da manhã, segunda-feira, uma audiência pública da Comissão de Educação, que é presidida pelo deputado Queiroz Filho, é um requerimento assinado por vários deputados, eu inclusive, no sentido de debater as condições de retorno. Então, nós precisamos pensar as condições de ordem estrutural, físicas. Né? Até porque, vamos pensar o seguinte, de acordo com a plataforma do Unicef, que eu sei que Quixeramobim já aderiu à plataforma, por causa do selo Unicef, nós temos 14 mil estudantes que já se evadiram. Bom, eu acho que um bom começo é reduzir a evasão. Né? É um bom começo. Aí entra a terceira questão, eu não vou me demorar mais nas questões de ordem sanitária e estruturais, porque a terceira questão me parece a mais desafiadora possível, que é a gestão pedagógica. Como é que você vai pensar a rotina escolar num momento em que, dentre outras coisas, há aglomeração, as atividades físicas, ou seja, você vai demandar reenturmação, você vai demandar outro tipo de atividade. Então, a gestão pedagógica ela é a mais desafiadora de todas. Então, aí entram as questões não respondidas. A tecnologia vai nos ajudar? Veja, eu não sou ludita. Né? Os luditas eram aquele movimento que quebrava as máquinas, né? Para não haver modernização industrial, para não haver perda de emprego. Mas, por outro lado, eu não tenho nem fobia à tecnologia, nem fetiche pela tecnologia. Acho que a tecnologia ela nos ajuda, mas ela não substitui o ser humano. Porque no dia que um computador substitui um professor, isso já não é mais educação. Porque a educação ela é humana, ela é um ato profundamente humano. Né? Então a gente não pode achar que o Google Classroom, né, ou o Microsoft Teams vai permitir o ambiente que a sala de aula também permite. Mas, obviamente, assim, até porque, aí eu vou colocar algumas questões. De acordo com a Undime, 46% dos estudantes só tem internet no celular e aquela internet, pacote de dados, você sabe como é, né? Bom, eu me lembro que eu já tive em Quixeramobim, acho que com o Brasil, inclusive com o Neto, eu me lembro de uma cena dos estudantes na calçada da igreja pegando o Wi-Fi da igreja, né? Porque o acesso à internet é precário, é muito precário. E quando tem internet, é aquela internet de baixa qualidade que não permite a veiculação de uma imagem e som com certa regularidade, e 2/3, volto a Undime, 2/3 dos estudantes, 2/3, não tem computador. E quem tem internet e computador, às vezes não tem a condição em casa. Nós aqui que estamos aqui nesse debate, nós conhecemos as famílias cearenses. Qual é a família da classe trabalhadora cearense que tem um ambiente silencioso, isolado, para os estudantes estudarem, né, via remota? Outra coisa, pressupõe-se que só tem um filho em casa. E aquela casa que tem 3 filhos? Como é que faz? A casa que vai ter 3 filhos, os 3 estão em séries diferentes, aí às vezes tem a escadinha, um está na quarta, outro na quinta, outro na sexta. Como é que vai fazer? Que vão distribuir a mesma internet, cada um vai ter um equipamento, cada um vai ter. A gente não tem. Veja, nem as famílias de classe média alta brasileiras hoje têm mais essa condição de um quarto por filho. Isso não é razoável pensar isso. E eu tenho muito medo, veja, agora mesmo eu estava lendo uma matéria do Rio Grande do Sul, que o Ministério Público do Rio Grande do Sul está lá fazendo um procedimento contra uma determinada Secretaria Municipal de Educação que permitiu que a Google acessasse os dados pessoais dos seus estudantes. Não pode. As grandes corporações têm muito interesse nesses dados pessoais. Bom, esses são os desafios. O que está colocado? Primeira coisa que eu acho é que nós temos que baixar a bola. Nós temos que fazer isso aqui. Audiência pública,
conversar com os gestores, conversar com os estudantes, conversar com os trabalhadores e trabalhadoras, conversar com as famílias e pensar o seguinte: vamos tentar responder essas perguntas. Temos condições sanitárias para dar segurança a 100% das pessoas? Já fizemos as adaptações estruturais, por exemplo, para reenturmação, construção de sala, distanciamento social? Por exemplo, nós temos condição de manter o distanciamento de 2 metros nos nossos equipamentos, por exemplo, né? Nós temos condição de manter 15 alunos por sala, por exemplo, para um distanciamento de 2 metros, que são os padrões que estão sendo adotados internacionalmente. E a terceira é a gestão pedagógica. E aí eu acho que assodamento, nesse momento, pode ser muito ruim, né? Porque o assodamento não combina com a educação. Ele pode, inclusive, colocar vulnerabilidades para, né, educadores, educadoras, educandos e educandas. Né? Não é, veja, eu fico me colocando na condição de gestor, eu fico pensando aqui na secretária e na coordenadora Joyce. E também na condição do pai, do aluno, diz assim, é seguro, né, permitir o retorno do filho, e ele também é atravessado, porque normalmente, por exemplo, sobretudo nos centros urbanos, ele quer o retorno do filho porque ele voltou às atividades profissionais. Então, eu preciso responder a pergunta sanitária, a pergunta de segurança estrutural e as perguntas de ordem pedagógica. Eu acho que a gente tem que ter um patamar mínimo. Esse patamar mínimo, para mim, ele tinha que estar em norma. Para mim, tinha que ter uma norma legal, né? Ou então, numa resolução de conselho. O Ceará tem 184 municípios, 62 já tem sistema instalado, ou seja, 62 tem Conselho Municipal de Educação. Salvo engano, que Xaramubim tem conselho, né? É importante pensar o seguinte: dentro das competências legislativas do ente municipal, né, assim como do ente estadual, voltando agora em especial para a rede estadual de ensino médio, nós precisamos que os entes estadual e municipais legislem sobre isso. Eu tentei fazer isso através de projeto de lei também. Acho que nós temos que ter educadoras valorizando a opinião dos estudantes e de filhas, valorizando a proporcionalidade, né, do resguardo ao direito à vida e do direito à educação. Por fim, eu queria fazer um destaque. A gente não pode deixar ninguém para trás. Eu queria falar daqueles que não têm internet, porque mesmo que se opte por um sistema híbrido, e mesmo que você diga assim, olha, 25% não tem acesso à internet, mesmo que fosse 1%, a gente não pode deixar ninguém para trás. Porque a educação, ela é um pacto de solidariedade. Não pode deixar ninguém para trás. E as pessoas com deficiência. Surdos e surdas, com deficiência visual, com deficiência motor. A gente não pode deixar ninguém para trás. Eu acho que isso foi a grande ausência do parecer lá do CNE, que não tratou adequadamente das crianças com deficiência. Então, assim, eu queria, sobretudo, fazer esse convite. Não vamos deixar ninguém para trás. Vamos pensar como recuperar as habilidades cognitivas que foram perdidas, mas, sobretudo, né, como fazer com que essa crise abra outras habilidades cognitivas, inclusive de compreender o tamanho da crise em que nós estamos. Eu vou terminar com a mesma pergunta do começo. Qual é a educação que se quer para uma sociedade, para uma civilização que vive uma das maiores crises da sua história? Nós não queremos uma educação conteudista ou bancária, como dizia Paulo Freire. Nós queremos uma educação que permita a reinvenção de nós mesmos. Muito obrigado.